Olá, 1h48 em Brasília, voltamos com o Senado agora. Mais de 600 mil pessoas estão presas no Brasil. O país só fica atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 2 milhões de presos, da China, com mais de 1,5 milhão, e da Rússia, que tem 800 mil detentos. As condições nas penitenciárias brasileiras foram classificadas como degradantes por entidades ligadas aos direitos humanos, ouvidas hoje no Senado. Com o objetivo de mudar a situação das prisões, um projeto em análise no Senado propõe privatizar o sistema prisional. Ideia rejeitada com veemência por participantes de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O projeto de lei anda exatamente na contramão dessas orientações de organismos internacionais de direitos humanos. Quando se transporta a lógica de mercado para o sistema prisional, cria-se uma situação em que, quanto mais presos, quanto maior o tempo de duração da pena e quanto maiores os cortes nas despesas com infraestrutura do sistema prisional, tanto maiores serão os lucros das empresas privadas. Mas a gente tem que ver alternativas. Realmente a situação que está hoje não dá para permanecer. Tá? Esse depósito de preso um em cima do outro, sem produzir nada, isso não ressocializa ninguém. O sistema prisional não é falido, ele é abandonado. É diferente. Será que a construção de novas vagas é a saída que o Brasil quer para o nosso problema de encarceramento massivo? E é evidente que não, né? A nossa aposta, como já foi levantado pela doutora Cíntia, é pela revisão dos mecanismos encarceradores. Os convidados alegam que a Constituição atribui ao Estado e não a empresas privadas a responsabilidade pela custódia dos presos e contestam a ideia de que a privatização seria uma opção mais econômica para o país ou que traria mais qualidade de vida para a população carcerária. A gente não está falando que o Estado é melhor, mas o que a gente não pode permitir é que eles sustentem essa farsa de que o privado é melhor. Não há melhor entre privado e público. Há possíveis melhoras dentro de gestão, mas isso não significa que o privado é intrinsecamente melhor na gestão, ou que o público é intrinsecamente melhor. Quanto custava, e isso foi dito aqui, o preso por mês para o Estado? E o valor dito foi de algo em torno de R$3 mil, se eu não estiver enganado. Enquanto, no caso da unidade pública, esse valor variava em torno de 1.700, 1.800. Porque nós estamos falando do dobro. A população brasileira acha, e isso a gente verifica constantemente em manifestações, de que privatizar significa baratear. Ao contrário, privatizar significa aumentar o custo. Dezenas de projetos em análise no Congresso Nacional tratam de restrições à publicidade. O tema foi debatido em seminário do Conselho de Comunicação Social. O seminário contou com a presença de representantes do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, do Ministério da Justiça e das agências de publicidade. O vice-presidente do CONAR acredita que o modelo atual brasileiro de autorregulamentação é suficiente para garantir a defesa dos consumidores contra a publicidade enganosa e abusiva. A autorregulamentação é de tal modo abrangente que não há deslize ético que lhe escape. O representante da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça defendeu a necessidade de alterar a regulamentação da publicidade infantil. Os órgãos de defesa do consumidor carecem, obviamente, de alguns marcos legais mais seguros e mais específicos para tratar o monitoramento e a fiscalização da atividade publicitária, que, como nós vimos legalmente, ela encontra suas limitações, a liberdade, as liberdades econômicas de fazer publicidade, elas encontram, ao nosso ver, algumas limitações, encontram já algumas restrições e alguns temas bastante caros atualmente encontram certos obstáculos no que diz respeito à segurança jurídica. Os palestrantes discordaram quanto à restrição da publicidade de alimentos. Não há impedimento, obstáculo constitucional e legal para se discutir outras restrições. Ou aperfeiçoar as restrições que existem, ou outros mecanismos de controle. A Agência de Vigilância Sanitária já tentou em 2010 a fazer, mas isso ainda está, inclusive, na agenda regulatória da Anvisa, a RDC 24 de 2010, que tentou enfrentar o controle da publicidade de alimentos com o objetivo único de garantir, como já foi dito, o direito à informação do consumidor. Quanto à Anvisa, a tentativa da Anvisa de regular administrativamente propaganda de alimentos,
Eu reitero a minha manifestação da leitura da Constituição Federal, que deixa muito claro que é necessário lei federal para impor-se contra a liberdade de expressão comercial. Punição mais severa para quem comete crimes no sistema de transporte público. Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça agrava a pena. Ônibus, metrô, terminais de embarque, desembarque de passageiros. A aglomeração de pessoas no sistema de transporte público facilita a ação de criminosos. E o número de vítimas nesses locais tem sido cada vez maior. Me levou meu celular e o dinheiro do caixa, que eu sou cobradora. Já fui assaltada 2 vezes. A gente sai de manhã, não sabe se chega. Sai de casa para trabalhar, não sabe se volta. Assaltou só o cobrador. Ainda autorizou para ele não deixar o motorista sair, que era só ele assaltou e desceu no mesmo ponto. Atrevido demais, né? Os números comprovam que esse é um problema em quase todos os estados. Segundo pesquisa de uma empresa de segurança, em São Paulo, 31% dos roubos de celular acontecem em ônibus, trens e metrô. E os casos de abuso sexual no metrô cresceram 60%. No Espírito Santo, em média, é registrado um crime por dia dentro de ônibus que circulam na Grande Vitória. E o Rio de Janeiro registra pelo menos um assalto a ônibus por hora. Aumentar a punição para esse tipo de crime como forma de desestimular a prática dele. Um projeto aprovado pelo Senado prevê que o juiz considere como agravante o fato do crime ter sido praticado no sistema público de transporte. O projeto ele dá as condições, cria um agravante onde o juiz, quando for dar uma pena para alguém que cometeu o crime num transporte público, a pena pode ser agravada. Com isso, a gente dá uma resposta à ação dos criminosos. Geralmente, as vítimas preferenciais desses crimes são pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? Mulheres que sofrem, são vítimas de crime contra a dignidade sexual, né? nesses meios de transporte coletivo. Então, todas as circunstâncias justificam uma pena maior. O projeto poderá seguir para a Câmara se não houver recurso de 9 senadores para levar a discussão da proposta ao plenário. O Senado entrega amanhã, Dia Internacional da Mulher, o diploma Berta Lutz. O prêmio homenageia pessoas que se destacaram na luta em defesa das mulheres. As parlamentares também aproveitam a data para se mobilizar em defesa da pauta feminina no Congresso. A luta das mulheres por liberdade, direitos e representação igualitária nos espaços de poder e de prestígio vem de longe e tem muitos capítulos. Mas é uma história que se atualiza com novas frentes de luta e novas conquistas. Um desses espaços é o parlamento. Como é que nós vamos enfrentar a cultura do estupro, a cultura do assassinato sistemático de mulheres, se a gente não discutir nas escolas o que significa trabalhar a igualdade de gênero, ou seja, ensinar as crianças que homens e mulheres têm igualdade de condições de viver uma vida em segurança. Hoje, se a gente diz que está vivendo uma ofensiva conservadora, ela se dá sobretudo dentro do parlamento, porque tem um conjunto de mais ou menos 60 PLs propondo retrocessos. Mas quem apoia os direitos das mulheres no parlamento não está parado. Várias matérias em andamento no Senado e na Câmara propõem mudanças na lei para fortalecer o combate à violência, a presença feminina no mercado de trabalho, a formação educacional e profissional da mulher, apoiar as mães com mais creches. Alguns exemplos. O descumprimento pelo agressor de medida protetiva passa a ser crime de desobediência. Construção de estabelecimentos de educação infantil ganha regime tributário especial. Reserva de vagas gratuitas para mulheres em situação de violência nos cursos técnicos do SENAC e do SENAI. Direito de opção ao serviço militar para as mulheres. Penalização da injúria praticada por razões de gênero. E uma proposta de emenda à Constituição determina que tanto homens quanto mulheres preencham o mínimo de vagas de vereadores, deputados estaduais e federais na seguinte proporção: 10% na primeira legislatura, 12% na segunda e 16% na terceira.
Está se comprovado que a mulher, quando tem o poder, ela olha com um olhar mais especial para essas questões de saúde, educação, políticas públicas de assistência social, e a mulher no poder tem condições de ajudar outras mulheres menos favorecidas, que é a questão da lei da cota. Nós somos mais da metade da população, entretanto, nos espaços de decisão política, nos espaços de decisão do poder, a mulher está totalmente subrepresentada. Por isso que, nesse momento, a nossa luta para que seja aprovada lá na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que já foi aprovada aqui no Senado. Para destacar a luta das mulheres e homenagear pessoas que batalham pela causa feminina, é que o Senado criou em 2001 o Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, que premia 5 mulheres a cada ano desde a primeira edição em 2002. O título homenageia a bióloga e pioneira do movimento feminista no Brasil, que por quase 60 anos atuou na causa. A edição deste ano traz uma novidade. Assim como na luta contra o racismo, muitos brancos apoiam índios e negros, de igual modo, na luta em favor das mulheres, muitos homens são parceiros. Em reconhecimento disso, pela primeira vez, um homem será agraciado. O escolhido é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. O Conselho do Prêmio levou em conta a iniciativa do ministro ao lançar as campanhas Mais Mulheres na Política e Todo o Poder às Mulheres, em busca de uma maior participação feminina nos espaços de poder e na sociedade. Nós entendemos que quem luta pelo direito da mulher não é só a mulher. Muitos homens nos ajudam nessa luta e a luta é universal, é de homens e mulheres para pôr fim a uma discriminação que vem sendo vem perdurando há séculos, não é? E teremos o lançamento de uma frente parlamentar em defesa dos direitos humanos das mulheres. Ficamos por aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária. Às segundas-feiras, elas são destinadas aos discursos dos senadores. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.